Senhor nosso Deus, Pai, invocamos, Senhor, o Teu nome, porque Tu és santo, Pai. Nesse instante, Deus, nós queremos, Pai, Te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar conosco aqui, Senhor, nesse instante, recebendo, Pai, este culto que prestamos a Ti, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar recebendo nossos louvores, nossas orações, nossas leituras bíblicas, Senhor, diante do Teu trono. Ó Deus, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar sondando nossos corações e tudo aquilo, Senhor, de mal, Pai, que estiver em nós, que o Senhor possa, Senhor, estar nos perdoando, Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor que é um Deus que tarda para irar-se, Senhor, mas também, Pai, o Senhor é um Deus justo. Então nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar sondando nossos corações e nos capacitando, Deus, a estarmos diante de Ti, Te louvando, Senhor, como o Senhor merece. Aceita, Pai, nosso culto, traga, Senhor, ainda aqueles irmãos que ainda vão chegar, que todos, Pai, juntos possamos estar imbuídos, Pai, do mesmo Espírito, de estarmos aqui, Senhor, louvando e invocando o Teu santo nome. Guarda-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A Deus demos glória por Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Por graça real foi assim que Jesus, morrendo Seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelo fato do Senhor nos reunir mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para sermos, Senhor, transformados por ela, para que possamos, Senhor, corresponder verdadeiramente ao nome de filhos Teus. Que possamos andar, Senhor, em retidão de coração, de acordo com a Tua santa vontade. Que a Tua palavra possa ecoar aqui, que ela possa edificar vidas, que ela possa trazer, Senhor, conforto, consolação, admoestação, e que tudo isso, Senhor, possa servir tão somente para a Tua glória e a Tua honra. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós temos aqui um salmo, o de número 130, que faz parte de um conjunto de salmos, do Salmo 120
ao Salmo 134, que são chamados de salmos de peregrinação ou salmo de degraus. Eram salmos que eram entoados por ocasião da peregrinação a Jerusalém, exatamente porque eles são chamados de também salmos de ascensão, porque as pessoas estavam subindo para Jerusalém, cada qual deixando a sua vila, deixando a sua cidade, e 3 vezes ao ano subindo a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, para participar da festa de Pentecostes, né? E para participar também da festa da colheita no final do ano. 3 vezes ao ano, o povo todo de Israel caminhava pelas cidades e entoava, à medida que ia caminhando, esses cânticos até chegar ao destino, ou seja, ascendendo, subindo até Jerusalém, até o templo erguido sobre o Monte Sião, o Monte do Senhor. Então ele faz parte de um conjunto de salmos que provavelmente também eram cantados não apenas a caminho do templo, mas muito provavelmente também no próprio templo, né? E essa designação, Salmo dos Degraus, designa provavelmente também o fato de que esses cânticos, esses salmos, eram cantados nos 15 degraus em forma semicircular que separavam o pátio das mulheres do pátio de Israel. E nesses degraus, os levitas geralmente se postavam para entoar esses salmos, esses cânticos. Então daí a designação de salmo, de cântico, é colocada aqui provavelmente a depender da versão de vocês, o cântico de romagem, o cântico de peregrinação, o cântico de subidas, né, subindo para Jerusalém, ou então salmo também dos degraus. Na realidade, cada uma dessas designações remete ao fato de que o povo de fato estava subindo, não apenas no sentido literal, mas também no sentido também espiritual, até a presença de Deus. Este salmo também faz parte de um outro conjunto de salmos, chamados de salmos penitenciais. E na verdade, a tradição coloca o número desses salmos em 7. Na verdade, nós poderíamos aqui contar o número de salmos maior do que este, porque não são poucas as vezes em que o salmista vai derramar diante de Deus o seu coração, confessar a miséria dele e implorar o socorro de Deus. Então, este também, além de ser um salmo de degraus, um salmo de peregrinação, um salmo de subida, e também um salmo penitencial, ou seja, um salmo em que não apenas o salmista, mas aqui nós vemos que Israel é mencionado da segunda parte do salmo em diante, ou seja, um salmo que expressa o derramamento da alma não apenas de uma pessoa, mas de todo um povo que se achega então à presença do Senhor para confessar o seu pecado e para ser redimido, para ser perdoado, para ser redimido por Deus. Então, tendo explicado o lugar deste salmo na coletânea dos 150 salmos que nós temos, passemos agora a entender o significado dele. Qual é a mensagem que Deus tem para meu coração, para o coração de vocês nesta noite? Quais são as aplicações que nós podemos tirar disso para a nossa vida? Nós vemos aqui um termo que chama muita atenção, o termo das profundezas. Inclusive há uma expressão latina, de profundis, que serve para designar este salmo. Nós podemos dizer que essas profundezas aqui, no original em hebraico inclusive, diz respeito tanto às profundezas do mar, é como se o salmista estivesse no mais profundo do mar, ou então nas profundezas do Sheol. O Sheol é o termo hebraico para designar a sepultura, o lugar também mais profundo, mais fundo dentro da terra. E isso se chama inferno. Inferno significa literalmente a parte inferior da terra. É como se você, sendo mineiro, cavasse até chegar à parte mais profunda da terra. Então é uma imagem muito forte. O salmista está passando a ideia aqui
e de que ele se encontra verdadeiramente nas profundezas do desespero, como se ele fosse, na realidade, submerso, num túmulo de água, submergido totalmente, ou então nas profundezas da terra, nas profundezas das quais ele eleva então uma súplica a Deus. Esta súplica nós vemos inclusive que ela faz parte de um tipo de literatura que é muito comum, não é apenas no Salmo de número 130, que o salmista pede a Deus para ficar atento à voz dele. O versículo 2, o versículo 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. É uma fórmula que na verdade é repetida muitas vezes na Bíblia, aliás, não apenas na literatura de Salmos, mas particularmente na literatura de Salmos. É uma maneira comum de iniciar um salmo, de se colocar na presença de Deus e de dizer: Deus, atenta à minha palavra, atenta ao meu gemido, atenta ao meu lamento. Nós vemos isso também na literatura de Lamentações. Lamentações, um livro que é atribuído ao profeta Jeremias, diz assim, em Lamentações 3:8: ainda quando clamo e grito, ele não admite minha oração. O mesmo livro também, no mesmo capítulo, Lamentações 3:21, registra: de nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Mas não é isso que o salmista aqui está dizendo. Ele está elevando uma oração a Deus na plena confiança de que ela vai ser ouvida. Nós temos também registros na literatura de Salmo dessa confiança do salmista em ser ouvido. No Salmo de número 94, versículo 9, a palavra de Deus registra: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Se referindo a Deus, o Criador do ouvido, aquele que criou o ouvido, será que não ouvirá? Jeremias também, 11, de 10 a 11, diz assim: portanto assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, clamarão a mim, porém não os ouvirei. Mais uma vez, não é isso que a literatura está dizendo que a oração de alguém com o coração quebrantado e contrito vai ser atendido. O Salmo 4, versículo 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 5, também versículo 1 diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde a meu gemido. Nós temos que entender que a maneira de orar antigamente era muito diferente, de uma maneira, digamos assim, mais padronizada, mais, digamos assim, costumeira. O salmista derramava a sua alma diante do Senhor. Ele não tinha receio em chegar para Deus e dizer: Deus, atenta a minha voz. Será que está surdo? Será que não está ouvindo o meu gemido? Senhor, acorde a minha voz. É exatamente esse tipo de súplica que nós deveríamos, como igreja, tanto individual como coletivamente, voltar a praticar. A literatura de Salmo nos ensina não apenas a cantar, mas também a orar. Orar por todo tipo de motivos. É a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus quando se dirige a Ele, pedir: Senhor, atenta a minha voz. É a voz de alguém que está quebrantado. A literatura de Salmos, ela retoma essa temática. Salmos de número 20, versículo 1, diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleva em segurança. Exatamente, no meio das profundezas, no meio do desespero, há, no entanto, essa segurança de que Deus está ouvindo a nossa oração e que no momento propício Ele dará a resposta a essa oração. No Salmo de número 28, 1, diz assim: a ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Então, mais uma vez, essa ilustração do salmista descer a cova, as profundezas, tanto do mar como da terra aqui. É como se de fato ele estivesse afastado de Deus. Ele está pedindo a Deus: Senhor, me tira desse buraco.
Me tira da cova, me tira dessas profundezas. Acorde a minha voz. E esse é o pedido do salmista. O tempo todo a literatura de Salmos vai pedir a Deus para ouvir a nossa oração. O Salmo de número 55, de 1 a 2, diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Salmo 61, 1 e 2 diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos fazer essa oração para pedir a Deus para nos elevar e nos colocar novamente bem firmado nessa rocha, quando nós estamos exatamente nessa situação de desespero, de abandono. É uma coisa que é interessante. Às vezes nós temos vergonha de chegar para o nosso Pai Celestial e de confessar a nossa perplexidade e o nosso abatimento. Por quê? Geralmente por soberba. Nós nos achamos espirituais demais para nos humilhar tanto. O salmista, ele não tem essa preocupação. Ele vai diante de Deus do jeito que ele está. Ele confessa: ó Senhor, não estou entendendo. Estou perplexo, estou abatido. O Senhor me responda. O Senhor não demore, inclusive, a me responder. Eu preciso de uma resposta. Não esteja surdo às minhas súplicas. Seria tão bom se nós, como igreja, reaprendêssemos a orar desta forma, a ter um momento de comunhão com Deus, em que a gente pudesse verdadeiramente, sem utilizar de subterfúgios, nos colocarmos na presença dEle, confessando verdadeiramente aquilo que somos, aquilo que sentimos, o nosso abatimento, talvez a nossa perplexidade, e dizer: Deus, me dê a resposta, me consola. Enquanto essa resposta não vem, me sustente. Esta é a oração do justo. O justo não quer dizer sem pecado, não. O justo é exatamente aquele que reconhece que é pecador. Aquele que sabe que é sustentado pela misericórdia de Deus. Não é alguém sem pecado. É um pecador, sim, mas alguém que sabe que está sustentado pela justiça de Deus, não pela justiça dele. Por isso ele pode confiar, por isso ele pode se entregar. Afinal de contas, nós somos filhos que nos achegamos ao Pai, a bondade, a misericórdia, a graça do Pai, para confessarmos e sermos confortados, consolados, repreendidos, mas tudo isso são manifestações do amor paterno, que nos trata verdadeiramente não como bastardos, mas como filhos. O Salmo 64, 1 diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. E por aí vai. Nós temos aqui vários momentos na literatura de Salmos, praticamente do início até o fim, em que isso acaba se tornando um refrão. Acaba se tornando um refrão. Na maioria dos salmos você vai ouvir essa súplica do salmista. Antes de entrar com os pedidos, ele se coloca na posição de alguém necessitado de receber uma resposta, porque é fraco, porque é pecador, porque é miserável. Ele não tem medo de se assumir como tal, porque ele sabe que Deus é misericordioso e o tratará como um filho. E o consolará, o colocará no caminho, dará a ele a resposta adequada que um pai dá a um filho. Então nós vemos aqui essa questão nós esclarecemos essa palavra profundeza, esclarecemos também essa palavra escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Exatamente isso que nós temos que fazer. Antes de entrarmos com pedidos, nós temos que entrar com súplicas a Deus. E nós temos muitas vezes esquecido de suplicar a Deus. Nós entramos prontamente com as nossas petições e esquecemos de confessar o nosso abatimento, a nossa tristeza. Às vezes nossa incompreensão pela demora de Deus em atender às nossas orações. Nós esquecemos de colocar as nossas súplicas, que são um reconhecimento da nossa fraqueza. Jesus disse aos judeus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Às vezes a gente se esquece disso. Nós somos filhos, sim, mas ele é lá de cima, nós somos cá de baixo.
A súplica é de alguém que sabe que não apenas é cá de baixo, mas muitas vezes está na cova, precisando da mão de Deus para ser retirado dela. É essa situação, é nessa condição que aí sim nós vamos entrar depois com petições, com pedidos, porque nós sabemos quem somos à luz do Deus Criador, sustentador e Salvador. Ele diz aqui nessa primeira parte ainda: se observares, Senhor, iniquidades, se transgressões preservaste. Esse é o que diz o original em hebraico. Se transgressões preservaste, quem, Senhor, subsistirá? O hebraico coloca: quem permaneceria de pé? Quem permaneceria de pé? Iniquidade, que muitas vezes é traduzido como transgressões, vem de um verbo hebraico que significa entortar, torcer, desviar. Então, quando o salmista fala em iniquidade, ele reconhece implicitamente aqui a iniquidade deles. Ele fala de iniquidades em geral, mas naturalmente ele se coloca no conjunto de pessoas que praticam iniquidades. Ele pede o perdão por algo que é dele e por algo que é comum a todos os filhos de Deus. Iniquidade significa desviar. Nós nos desviamos do padrão de Deus. Nós entortamos, desviamos ou para a direita ou para a esquerda. É por isso que a Bíblia nos manda não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos entortarmos, não nos retorcer, mas permanecer na senda reta do Senhor. Então a iniquidade é tudo aquilo que foge ao alvo. O alvo é o quê? É cumprimento da vontade de Deus. A iniquidade é um desvio, é o fato de errar o alvo. E de errar o alvo de forma intencional. Há uma prática aí de dolo, ou seja, intenção, não é acidental. E, efetivamente, a iniquidade, a prática dessa iniquidade na literatura de Salmos sempre implica o pleno reconhecimento daquilo que fizemos. Nós praticamos a iniquidade com pleno conhecimento. Então, o pedido de perdão, e um pedido de perdão que vem, na realidade, com o pleno reconhecimento daquilo que praticamos, sem meias verdades e sem rodeios. É dessa maneira que nós temos que chegar diante de Deus, sem maquiar, sem querer, de certa forma, aliviar a nossa responsabilidade por aquilo que somos, por aquilo que falamos, que pensamos ou que praticamos. E nessa condição, somente que a nossa oração, ela não vai voltar para nós como um bumerangue. Não vai ser aquela oração de lamentações, que Deus, de certa forma, cria um obstáculo para que as nossas orações cheguem até a presença dEle. Mas, de coração quebrantado, a nossa oração vai chegar aos ouvidos de Deus. Se nós aprendermos a orar desta forma, a nossa oração será ouvida. Se nós continuarmos ouvindo, na realidade, o nosso coração, aquilo que o nosso coração nos diz, nos leva a pedir, e não aquilo que Deus quer para nós, muitas vezes a nossa oração não será respondida. E até nisso, Deus também nos dá uma pista, nos dá uma ajuda sobre como chegar a Ele, como dirigir a Ele orações que de fato serão atendidas. Então eu diria, neste momento, e nós vamos ver isso logo a seguir, no versículo 4, progredindo, na realidade, nós estamos aqui num processo de ascensão. Não sei se os irmãos repararam, mas o próprio Salmo, ele tem uma dinâmica. Ele começa nas profundezas e aos poucos ele vai ascendendo até a misericórdia de Deus, a misericórdia que é mencionada nos últimos versículos, e até a redenção de Israel. Ou seja, um salmo que começa com o desespero do salmista, termina na realidade com a promessa de redenção do Senhor, não apenas ao salmista, mas ao salmista e a todo o povo de Israel que confia no Senhor. Então, nesse sentido também, há uma ascensão nesse salmo. É como se Deus, de certa forma, puxasse o salmista, o tirasse das profundezas do desespero, o colocasse sobre a rocha, e aí estendesse a ele e a todo o povo de Israel essas promessas de redenção.
nós vemos que o próprio Salmo, ele merece ser chamado também de um salmo de subidas, porque há uma progressão neste salmo, do mais baixo da terra até a certeza da salvação e da redenção a Deus. E o caminho para se chegar a isso é indicado no salmo. Qual é o meio de fazer com que isso aconteça? Abatimento, quebrantamento de coração. Uma receita muito simples, que é repetida 1000 vezes na Bíblia, mas que precisa o tempo todo ser relembrado para que cada um de nós possa de fato tirar proveito dessas orientações divinas, para que vivamos de fato como imitadores de Cristo. Então eu diria que esta primeira parte, esses primeiros 3 versículos, nos ensinam que o perdão divino gera quebrantamento. E as palavras-chave aqui são as palavras profundezas, as palavras súplicas, a palavra ouvir e a palavra iniquidade. Então, naquilo que vimos até o momento, isso, o perdão divino gera quebrantamento. Mas nós podemos ver agora, a partir do versículo 4, que o perdão divino ele gera temor. Muito interessante falar em temor de Deus. E é uma ligação muito interessante aqui entre o perdão e o temor, que diz assim a palavra de Deus. Acompanhem comigo no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. E diz o original, para que sejas temido. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mas o que tem a ver o perdão com o temor? Aparentemente, a relação não está tão óbvia para a maioria de nós. Nós estamos vendo aqui aquilo que se chama perdão, que é muito diferente da noção de perdão que a gente vê no Novo Testamento. O Novo Testamento, quando fala em perdão, utiliza um verbo que significa não apenas o perdão que recebemos de Deus, mas o perdão que concedemos uns aos outros como membros do mesmo corpo de Cristo. Ou seja, cada um atuando como intercessor junto a Deus pelo seu irmão. E nós podemos, inclusive, interceder por aqueles que não são do povo de Deus. Nós temos esse papel também. Mas não é desse tipo de perdão que o Salmo está falando. Ele está utilizando uma palavra aqui, hebraica, que só é utilizado para Deus. Tem algumas palavras em hebraico, que são alguns verbos que são de uso exclusivo de Deus. Um desses verbos é o verbo criar. Sempre que a palavra criar aparece no Antigo Testamento, é privativo de Deus, é Deus criador, e um verbo que é utilizado somente para descrever a ação de Deus. Quando o homem cria alguma coisa, uma obra, é outro verbo que é utilizado na Bíblia, no Antigo Testamento. Deus é criador de uma maneira que nenhum homem pode ser. Com relação ao perdão, é a mesma coisa. Deus perdoa de uma forma que nenhum ser humano é capaz de perdoar. É por isso que perdoar no Antigo Testamento utiliza um verbo que só é utilizado com relação a Deus. Isso deveria nos chamar a atenção. É um Deus perdoador e um Deus doador de perdão. E este verbo, perdoar, esta palavra perdão, é utilizado apenas em referência a Deus e não em relação a seres humanos. O verbo que é utilizado aqui não poderia ser utilizado, por exemplo, para nós. Por exemplo, um irmão perdoa outro irmão. Não. Este verbo é exclusivo de Deus. É Deus que perdoa. Esse verbo é privativo dele. Não pode ser utilizado por um ser humano e nunca é utilizado na Bíblia hebraica por um ser humano, somente por Deus. Por quê? A explicação ela vem a seguir, para que te temam. Porque é verdadeiramente assombroso. E este é exatamente o intuito do salmista, quando ele diz, para que te temam. É assombroso, gera estupefação na gente ser perdoado por Deus. Isso deveria gerar, na realidade, uma comoção, que é a comoção da criatura diante do Criador, e mais do que isso, da situação do pecador diante da pessoa divina totalmente santa, justa e pura. Esses atributos divinos de santidade, de justiça, de pureza, mas também os outros atributos que são incomunicáveis, ou seja, a onipotência, a onisciência,
a majestade, a soberania de Deus, isso deveria verdadeiramente nos impactar de uma maneira tal que a gente se colocasse no seu lugar, no nosso lugar. Esse é o objetivo do salmista. Ele diz, olha, para que te temam, ou seja, para nos colocar no nosso devido lugar. Nós somos cá de baixo, Ele é lá de cima. Ele é santo, nós somos pecadores. Não é apenas uma questão dele ser infinito e de nós sermos finitos. Dele ser o Criador, de nós sermos criaturas. É mais do que isso. É dele ser santo e de nós sermos pecadores. A gente deveria ser tomado de assombro, de temor diante disso. Então esse é o primeiro aspecto desse temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Na realidade a Bíblia fala muito em temor nesse sentido de reverência diante da majestade, da soberania de Deus, pelo que Ele é, pelo fato de ser Deus, de ser Criador e não criatura, mas também pelo fato de sermos, na realidade, vermes, pecadores, diante da presença de um ser sublime, totalmente santo, porque no céu não entra pecado, não há possibilidade de haver pecado. Isso gera espanto, gera reverência. Isso gera uma situação em que aquele que ora se coloca de joelhos diante da majestade de Deus. O perdão deve gerar temor a Deus, porque o perdão ele é exclusivo de Deus, não depende de nós, é exclusivo de Deus. E Ele primeiro que dá o perdão. Ele primeiro que dá o perdão. A gente não deve inverter aqui a ordem de prioridade. Se Deus não perdoa, nada está feito. Então Ele diz, para que te temamos, para que saibamos da nossa miséria, para que saibamos da nossa dependência, para que aprendamos, Senhor, a te reverenciar. E verdadeiramente a criatura deve ser tomada de espanto, de assombro, de temor, diante de um Deus tão poderoso, de um Deus além de qualquer definição, de um Deus santo, diante de nós que somos pecadores. Essa é a primeira reação que o perdão de Deus deveria gerar na gente, temor. Interessante que isso quase nunca é mencionado em palestras sobre perdão, porque nós esquecemos da perspectiva divina. Nós nos colocamos numa perspectiva horizontal de um irmão perdoar ou deixar de perdoar outro irmão. Não que essa perspectiva esteja errada, mas ela é incompleta. Nós temos que colocar isso numa posição vertical, é realmente uma cruz, né? Uma perspectiva vertical, ou seja, do nosso relacionamento com Deus. Deus tem a iniciativa de perdoar, para que de fato, de nos perdoar, para que então nós possamos também perdoar os outros e sermos perdoados, para que o temamos. Então o perdão, ele gera esse temor santo, que é, digamos assim, um requisito, inclusive para compreender o que é a bondade e a compaixão do nosso Senhor. E um Deus que não leva em conta aquilo que fazemos, porque a santidade dele é tão grande que ele providenciou alguém para arcar com a penalidade do nosso pecado. Por que nós devemos temer? Porque não saiu de graça, porque exigiu um sacrifício, e diante desse sacrifício tremeu o universo todo. O próprio Filho dele, a segunda pessoa da Trindade, encarnou para ser nosso representante, 100% Deus, 100% homem, para arcar com a penalidade do nosso pecado, aquilo que se chama culpa, gente. Eu gostaria hoje de explicar verdadeiramente o que é. Culpa, para muitos de nós, é somente uma consciência acusadora. Não está errado, mas é uma definição subjetiva, é aquilo que eu sinto diante de Deus. Diante de Deus, a minha consciência me acusa, mas não é só isso. Ela pode me acusar diante dos meus irmãos, mas é somente um aspecto da culpa. O outro aspecto, culpa significa responsabilidade penal. Significa que Deus me responsabiliza por aquilo que eu pensei, por aquilo que eu falei e por aquilo que eu pratiquei. E isso me condena à morte.
no sentido físico e antes disso no sentido espiritual. É exatamente por isso que o Pai providencia um Salvador, um Redentor. Esse salmo fala em redenção. No versículo 7 e no versículo 8, ele fala que em Deus há copiosa redenção. Ele levanta, suscita um Redentor para arcar com a culpa pelos nossos pecados. E quando fala em culpa, não se trata apenas de uma consciência acusadora, isso é o de menos. Se trata de arcar com a responsabilidade penal pelos nossos pecados. É como se diante de um tribunal, ele, o justo, o inocente, fosse declarado culpado e a partir daí assumisse toda a responsabilidade para que nós, em troca, fôssemos absolvidos. É uma sentença, a culpabilidade de acusação contra nós, que é desviado para a pessoa e a obra de Cristo. Quando o Salmo fala em Redentor, em redenção, ele antecipa, na verdade, ele anuncia, é uma promessa de que o Redentor de Israel está a caminho. É uma maneira de dizer, o Redentor está a caminho, ele vai nos redimir desse desespero, dessa tristeza, vai nos redimir da nossa iniquidade. É por isso que nós devemos temer a Deus. Quando entendemos verdadeiramente o que significa o perdão, perdão não sai de graça. Sai de graça para nós, porque alguém pagou no nosso lugar. Alguém teve que pagar. Não saiu de graça para todo mundo, não. Essa graça imerecida que nós recebemos, ela custou um alto preço, como nós cantamos aqui muitas vezes. Os céus e a terra estremeceram diante desse sacrifício que não tem precedente na história do mundo e nunca terá. Isso que nós temos a entender, isso gera temor. O perdão gera temor diante, em nós, criaturas estupefatas, diante de tamanho amor, de tamanho bondade de Deus, em nos conceder essa graça imerecida, essa misericórdia. Esse salmo fala em misericórdia. Nós precisamos entender a relação de todos esses termos. Ele fala em perdão, fala em temor, fala em misericórdia, fala em redenção. Todos esses termos estão ligados, porque um acaba sendo a consequência dos demais. Temor é a primeira coisa que é colocada aqui, antes de falar em graça, antes de falar em redenção, temor, reverência a Deus, pelo perdão que Ele nos concedeu. Isso deveria fazer com que cada um de nós caísse de joelhos na presença de Deus para adorar e dizer: Deus, eu não entendo tamanho amor que exige um sacrifício tão alto. Bendito sejas tu. Essa atitude de reverência que aqui o salmista aqui está se referindo. Progredindo, subindo um pouco mais. Perdão divino gera não apenas quebrantamento, como vimos, gera não apenas temor, como acabamos de ver, mas gera também confiança e esperança. É a tônica do Salmo, quando a partir do versículo 5, o salmista diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Olha só como é interessante, esse texto é em hebraico. Em hebraico a tradução diz assim: confiei em Yahvé, confiou minha alma, todo o meu ser, o mais íntimo do meu ser, e na tua palavra esperarei. Isso está em hebraico, e isso que está em hebraico. Confiei em Yahvé, confiou minha alma, todo o meu ser, e na tua palavra esperarei. E isso que está escrito, confiar. Confiar verdadeiramente é sobrenatural. Confiar é um termo que pode ser traduzido como espreitar, aguardar. E por isso que é feita essa comparação com o guarda de Israel, com o atalaia, aquele que está na noite. Essa noite, ela faz um paralelo com as profundezas. Nas profundezas a gente não vê a luz, só a escuridão. É por isso que o Salmo, ele faz esse paralelismo, falando também do atalaia, dos guardas durante a noite, que aguardam, que esperam a luz raiar novamente. Então nós temos esse paralelismo entre as profundezas, entre a noite e também subindo agora para o levantar do sol. É realmente um salmo de subida, um salmo de ascensão, não apenas rumo a Jerusalém terrestre, mas rumo a Jerusalém celestial. Nós vemos aqui
o Senhor dizendo assim: confiar, e aguardar, e espreitar, e suspirar. Uma imagem que é muito bonita aqui. É como se nós estivéssemos suspirando por alívio, por uma mão de socorro estendida a nós, uma mão perdoadora de Deus, para nos tirar exatamente das profundezas da nossa iniquidade, do nosso pecado, onde nós mesmos nos colocamos. E aí nós pedimos, imploramos esse perdão que gera reverência. E aí sim, nós podemos confiar. Então, essa confiança, ela se traduz, não é uma mera expectativa, é a certeza de que de fato a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, tanto individualmente como também coletivamente, como o corpo de Cristo. Se fizermos isso tudo, se na verdade nós tivermos essa capacidade de depender do perdão de Deus, de receber esse perdão de Deus, que passa por uma confissão incondicional da nossa iniquidade, sem rodeio, sem meio termo, e chegar a dizer: Senhor, eu pequei, eu sei exatamente o que eu fiz. Não é um pecado que me seja oculto. Não venha dizer: se eu pequei, meu irmão, se te ofendi. Não, você sabe, tira o se. Você sabe, assuma, diga, enumere: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Em primeiro lugar, eu peço perdão a Deus. Eu desonrei o nome dele. Eu te envergonhei, Senhor. Aí depois você pede perdão ao irmão. Mas esse perdão é concedido por Deus em primeiro lugar. Ele gera temor, gera reverência. E por isso que nós depois podemos confiar de que seremos absolvidos, nós seremos perdoados, nós seremos, na realidade, poderíamos gozar o fruto da redenção. Então, como um guarda, e o perigo da noite, vocês imaginam, na noite se escondem muitos perigos. Você não vê o inimigo chegando. Ele vem ao abrigo da escuridão, às vezes traiçoeiro. É por isso que o guarda espera, anseia pelo romper da manhã, para que novamente a luz possa revelar, inclusive, a perspectiva, para que os atalaias tenham essa possibilidade de enxergar longe, de não serem limitados pela escuridão. A luz do sol, ela revela todos os acidentes do relevo e te dá uma perspectiva para você enxergar o perigo de longe, para você se prevenir. É o próprio Deus que faz isso. Então nós vemos aqui que uma confiança, que uma espera, uma expectativa na ação segura e iminente de Deus por misericórdia. Nós temos inclusive esse termo misericórdia aqui, que vem do espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Esse é um termo que significa muito mais do que pensamos, em um amor entre desigual. Quando falamos em amor, nós temos que qualificar esse amor. Todo mundo sabe que o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um amor entre iguais. Mas o amor que Deus tem por nós é um amor de alguém que é superior para com um desigual. Isso se chama amor redentivo. É por isso que a palavra logo a seguir, depois de misericórdia, é redenção. Porque é um amor entre desigual. Deus, Ele não tem a obrigação de nos amar. Ele nos ama porque verdadeiramente faz parte do ser dele. É um amor redentivo, não é amor entre iguais. É um amor de um superior para com o inferior, do Criador para com a criatura. E um amor, uma dimensão do amor, esse amor redentivo, que é revelado na realidade pelo pecado. Porque havendo pecado, há necessidade então de um redentor e de haver redenção. E se manifesta com o amor por nós, que é diferente do amor que o Pai tem para com o Filho. Porque é um amor entre iguais, entre pessoas da Trindade. Aqui é um amor redentivo, um amor entre desiguais, de Deus para conosco. É por isso que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos essa capacidade de devolver, de corresponder a esse amor divino, amando-nos uns aos outros. Então, nesse sentido, também, nós entendemos que essa palavra misericórdia é um ato de aproximação de Deus. Isso é muito interessante, porque o salmista está nas profundezas. É o que Deus vai fazer.
Não é que o salmista vai ter força para sair do buraco. Não. É Deus que se achega a ele. Exatamente esse amor redentivo, esse amor entre desiguais. Daquele que pode tudo para aquele que não pode nada. Então ele vem ao nosso encontro. É Ele que nos tira do buraco, da cova, das profundezas. Isso é amor. É um amor entre desiguais. Não é o mesmo amor que o pai devota, por exemplo, ao filho. É um amor que o Senhor dos céus e da terra devota a criaturas que Ele separou para si, para espelhar a glória dele. Amor redentivo, que nós conhecemos então dessa forma tão especial. Então nós podemos dizer que o perdão divino gera quebrantamento, gera temor, gera confiança e esperança. E por fim, estamos chegando agora ao topo. Nós chegamos a Jerusalém Celestial aqui. Gera redenção. Esse é um termo que inclusive é repetido. Ele é apresentado no final do versículo 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E finaliza. E é Ele quem redima Israel de todas as suas iniquidades. E nós temos aqui a proclamação de Cristo. Nós temos que proclamar a Cristo em cada pregação. É exatamente isso que este salmo faz, porque sem nomeá-lo, sem dizer Cristo, ele fala em Redentor, ele fala em redenção. Significa que alguém foi providenciado pela Trindade, pela Santa Trindade, para arcar com a nossa culpa, para fazer com que o nosso pecado e a nossa iniquidade fossem perdoados. E nós temos aqui esses versículos bem conhecidos, mas que convém lembrar neste momento. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente, ou seja, por misericórdia, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 30, palavra de Deus que nos ensina: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Efésios 1:7, no qual, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Interessante que Efésios 1:7 acaba sendo um resumo, acaba sendo uma síntese desse Salmo 130. Ele fala em redenção, ele fala em pecados, ou seja, em iniquidade, em transgressão. Ele fala em graça, ele fala em misericórdia. Poderia resumir, poderia ser uma excelente síntese deste momento que nós acabamos de ter sobre acerca da meditação sobre o Salmo 130. Colossenses 1,14, que faz paralelo a Efésios 1,7, afirma também: no qual, Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. É por isso que nós devemos temer. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Diante do perdão de Deus, deveríamos, na verdade, nos colocar diante de joelhos, na presença dEle, implorando a misericórdia, implorando o favor dEle, para que o rosto dEle volte a ser um rosto sorridente, para que Deus nos seja propício, nos seja favorável, para que de fato haja propiciação. Conforme já foi dito hoje de manhã, a propiciação não é nada mais do que Deus voltar a sorrir para nós, a nos ser favorável, a nos ser propício, porque o Pai então remove de nós a ira e a descarrega sobre o Filho. Propiciação é isso, é remoção da ira do Pai de sobre nós para jogá-la sobre a pessoa do Filho. Isso deveria fazer com que o nosso coração ficasse quebrantado diante de tamanha maravilha, de tamanha graça, de tamanho amor, amor redentivo entre desiguais, do Deus Todo-Poderoso e Santo para uma criatura chafurdando em pecado, por mais que tenha sido eleita, por mais que tenha sido regenerada, mas que vez ou outra volta a cometer iniquidades e que tem que se arrepender de forma incondicional das suas iniquidades, se colocando na presença de Deus para receber dele o perdão. Só então o perdão aqui vertical vai ser possível. Enquanto esse perdão horizontal vai ser possível, enquanto esse perdão vertical não acontecer, tudo não passará de palavras. Nós temos que verdadeiramente nos quebrantar, sermos quebrantados na presença de Deus. Esse temor que gera santificação. Resumindo o que vimos hoje à noite,
perdão divino gera quebrantamento, gera temor, gera confiança e esperança, gera por fim redenção. Cristo está sendo anunciado aqui. O nosso Redentor está sendo anunciado neste salmo. Ele começa nas profundezas, mas se eleva às alturas da redenção divina. Ele começa com a súplica e o lamento do salmista, mas alcança todo o Israel. Percebem? Esse salmo caminha, ele ascende. Ele começa com uma pessoa se queixando e abarca todo o povo, todo o Israel de Deus, sendo abençoado com a redenção. É por isso que é chamado Salmo de Subidos. Há uma subida neste salmo, das profundezas da iniquidade e do pecado até as alturas divinas da redenção, que é prometida não somente àquele que se entrega de coração quebrantado a Deus, mas a todo o povo de Deus que chega em contrição diante dele. Meus irmãos, essa é a conclamação, essa é a convocação desta noite, que todos nós, a começar por mim, nós possamos tirar lições práticas deste salmo para a nossa vida, onde quer que estejamos, no nosso trabalho, aqui mesmo dentro da igreja, onde nós temos algumas coisas para resolver de forma bíblica, e esse é o único caminho, não há outro para se fazer isso. É o único caminho. Não caminho dos homens, mas caminho de Deus. Exige coragem. E deixem dizer uma coisa, e sobre isso nós já pregamos. Ser cristão é ser vulnerável, é se colocar ao alcance do outro. Quem é cristão faz isso, se coloca ao alcance do outro sem esperar nada em troca. É por isso que Jesus nos manda amar nossos inimigos. Se os amamos, nós temos ações práticas e nos colocamos ao alcance deles. Está falando de inimigos, aqui nós estamos falando de irmãos. Mas antes, precisamos acertar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é que não está correta. Nós não chegamos ainda diante de Deus para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que chegar diante desse Deus, fazer tudo isso, confessar a nossa iniquidade sem rodeios, todos nós, sem rodeios, e aí Ele vai nos perdoar, e aí nós vamos temer, porque isso é divino, verdadeiramente, esse perdão. E aí sim, as feridas, as chagas vão ser curadas. Esse é o caminho, não há outro. O resto é expediente de ser humano. Não vai funcionar. O caminho é esse. Que esta palavra hoje possa fazer morada nos nossos corações. Todos nós. Porque nós sabemos que nele a misericórdia, no Senhor a misericórdia, nele copiosa a redenção. Ele quem redime, é colocado no presente. Não redimiu, mas redime hoje, redime a Israel todas as suas iniquidades. Quando fala Israel, não está falando somente daquele povo naquela época. Ele está falando da igreja, do Israel, de Deus, que somos nós. Nela, copiosa redenção. Ele redime Israel hoje de todas as suas iniquidades. Amém?